dia a todos e todas. É um enorme prazer para mim retornar à Bahia, estado com o qual eu tenho uma relação antiga e muito afetiva, né? Já estive aqui várias vezes e nas nossas trajetórias, né? Há alguns anos. É uma alegria também compartilhar com vocês nesse momento muito especial, eu acho que histórico, né? E fico muito feliz, né, de ser também autora, né, desse processo. E gostaria e aqui manifesto meu compromisso, né, de acompanhar no que vocês precisarem, né, no desenvolvimento desse programa, né? Então é um compromisso sério que eu já tenho com o Almerico há muitos anos, com quem também eu já trabalhei em outras oportunidades e que é não só um companheiro de luta, mas também um amigo do coração. E eu fico lá de longe, lá de Belo Horizonte, torcendo, porque para que a experiência da Bahia seja muito bem sucedida, e eu acho que no Brasil hoje ela é a referência em termos não só da expansão numérica, que ele retratou aqui, mas ela é referência do ponto de vista dos delineamentos seguros, firmes, da concepção e da capacidade de aglutinar e de fazer a coisa acontecer com participação, com envolvimento, com mobilização. Isso é muito difícil em termos de não só de concepção, mas de efetivação da política pública. Mas eu confio nele, ele é um cara muito, não só sério, mas é um cara muito capaz de realizar as coisas, né? E eu saúdo parabenizando, né? Ele conseguiu, eu estou muito bem impressionada, né, com o conjunto das pessoas que estão envolvidas nessa tarefa, não só desse curso, mas de todos os programas, e cada um com sua responsabilidade muito bem definida, né, com seus compromissos. Então eu acho que esse trabalho de equipe é fantástico. Eu estou muito bem impressionada, né, com essa arquitetura, né, de construção, né, coletiva. Então, professora, vamos começar com a exposição, já que estamos um pouquinho avançados no horário, né, desejando que vocês sejam muito felizes, né, na realização, né, das atividades todas propostas. Eu vou pedir licença para me retirar da mesa e ocupar o espaço ali, daquele cantinho, né, que é melhor, para que eu possa aproveitar também dos slides, né, poder ter uma interação boa com a Ilma. Já vou tomar cuidado que aqui é bem escorregadio. Bom, gente, o tema é educação e trabalho. Eu escolhi uma abordagem para tentar discutir com vocês alguns conceitos importantes. Pode passar aí para o próximo slide, para pensar que a formação na educação profissional e tecnológica, ela pressupõe a compreensão de algumas ideias fundamentais do que seja esses dois mundos, né? O mundo da educação e o mundo do trabalho, e como é que essas relações elas não são tão simples, né? Obviamente a educação como vocês profissionais de educação sabem, ela é um processo muito amplo, né? Porque envolve agências muito diferenciadas, não somente a escola, né? Ela é uma prática social, sócio-histórica, que se dá em diferentes espaços, inclusive o espaço do trabalho. O trabalho também está dentro da educação, tanto que nós falamos trabalho docente, trabalho dos alunos, trabalho pedagógico, né? O trabalho está dentro da educação, como também a educação está dentro do trabalho, porque ao trabalhar a gente se desenvolve, ou a gente se prepara para trabalhar, forma-se para trabalhar, para ter uma profissão, uma ocupação.
Então, durante o exercício da nossa atividade profissional, ocupacional, nós também precisamos de estar permanentemente nos educando nas relações ou nos conteúdos, no desenvolvimento das tecnologias. Então, esses dois mundos são muito próximos, muito conviviais, vamos dizer assim, mas não são mundos que são, assim, de uma relação tão tranquila ou tão compreensível. Quando a gente trabalha na educação profissional e tecnológica, a gente se dá conta das dificuldades da relação entre trabalho e educação e vê que não é algo tão dado, tão fácil de ser aprendido ou de ser, vamos dizer assim, assimilado e, portanto, para fazer interferências que a gente gostaria de fazer. Bom, em todo o mundo, não só no Brasil, as políticas públicas lidam com 3 problemas clássicos desta relação entre trabalho e educação. Então, eu peço licença para começar a falar com vocês que nós temos problemas. Né? Temos problemas e, obviamente, a formação num curso de lato sensu pressupõe identificar problemas para poder resolver. E não é vamos dizer, uma especificidade do Brasil ou de países pouco desenvolvidos, né, a existência desses problemas. Eu tenho lido literatura de outros países, tenho convivido com profissionais também de outros países, mantenho correspondência com pesquisadores da área de outros países, e a queixa é geral, no sentido de identificar 3 elementos, 3 grupos ou 3 áreas em que os problemas se manifestam com maior expressão. O primeiro deles é a inserção dos saberes tecnológicos ou saberes do trabalho no currículo, no sistema escolar ou no currículo. Então, esse problema é que vocês vão estudar, que está, no nosso caso, a gente tem uma discussão sobre a dualidade do sistema escolar, mostrando como que o sistema escolar é refratário à entrada no trabalho. Né? Vocês vão discutir ensino médio integrado, que é a tentativa de integrar, né, o ensino médio com o ensino técnico, que são dois mundos muito separados. E isso é um problema sobre o qual vocês vão falar muito, né, de agora em diante. O problema da inserção dos saberes tecnológicos, dos saberes de trabalho, no sistema de ensino e no currículo. O outro problema também, que o curso inclusive é voltado para isso, né, que é uma especialização em metodologia de ensino, não existe, posso dizer assim, com muita convicção, né, não existe conhecimentos muito acumulados ou consistentes sobre metodologia para ensinar e aprender tecnologia. Então, o Almerico sabe disso, o Almerico é viajado, o Almerico também conhece bibliografia fora. Isso é existe pouca bibliografia, existe pouca pesquisa sobre isso. Eu gostei muito de saber da proposta do curso, porque ela vai pedir que vocês também façam projetos de pesquisa, de intervenção. Então, vocês vão, assim, poder contribuir muito para avançar no conhecimento a partir, né, desta reflexão, da intervenção que vocês fizerem. Né? Então, acho que tomem isso como uma oportunidade histórica de estar dando uma contribuição importante num terreno que é muito virgem, né? Que é a reflexão. Temos muita metodologia de ensino para outras no ensino básico. Metodologia para alfabetizar, metodologia para ensinar português, matemática, inglês, geografia, etc. Mas a metodologia para os saberes do trabalho, como ensinar as pessoas a aprenderem um ofício, isso é uma questão, é um terreno bastante, vamos dizer assim, ainda inexplorado, pouco explorado.
terceiro aspecto que é problemático para todas as políticas públicas no mundo inteiro é a questão da formação de professores. Fala-se muito para essa área da educação profissional e tecnológica. No mundo inteiro se discute a formação de professores em geral, educação básica. O Brasil, inclusive, tem feito muita discussão nesse sentido, porque é um problema sério, nevrálgico, e está aparecendo uma série de defasagens e lacunas nesse campo. Agora, se para a educação básica existem problemas nesse campo, para a educação profissional os problemas são muito maiores, porque é uma política que não foi considerada prioritária, não houve, nunca antes nesse país, parodiando alguém, né, houve, né, essa preocupação em formar pessoas para serem professores. E eu tenho escrito sobre esse assunto, já escrevi 3 textos, 3 artigos que já foram publicados, em que eu tento trabalhar essas questões da formação dos professores para a educação profissional e tecnológica. Vilma, pode passar. Então, diante desses 3 problemas, nós perguntamos, né, e o nosso momento agora? O nosso momento agora do Brasil, ele é propício para nós discutirmos esses problemas e tentar contribuir para o seu equacionamento. O que a gente assiste? A gente assiste uma abertura para a inserção dos saberes do trabalho ou saberes tecnológicos nos sistemas de ensino e no currículo, haja vista políticas, né, em favor do ensino médio integrado, de revogação do decreto 2208. Então, há uma preocupação maior, né, desde 2003, com esta incorporação. Tá? Então, isso é um momento importante, privilegiado do Brasil, e que eu acho que vale a pena todos nós olharmos com possibilidades positivas para a gente fazer alguma coisa e contribuir para essa questão. Outro momento histórico brasileiro é a constatação geral de que há pouca reflexão acumulada sobre a formação docente para a educação profissional e tecnológica. Isso também é ruim por um lado, né? Mas por outro lado é também um aspecto positivo, porque isso faz, se está muita coisa para fazer, tem espaço para poder contribuir, né? Tem espaço para poder. E olha quantos espaços foram oferecidos aqui. Né? Tem inclusive 2 livros, né, que estão sendo oferecidos para quem quiser contribuir, né, elaborando textos sobre essa questão de produção de conhecimento nesse campo. Né? Então, acho que é um aspecto favorável. E o outro aspecto importante é que nós temos muitos professores de educação profissional e tecnológica com precária formação pedagógica. Eu não digo que não seja nenhuma. Eu digo que é precário porque mesmo aqueles que não têm uma formação pedagógica, um bacharel que não tem uma formação pedagógica, ele dá um jeito de ler alguma coisa, ele se espelha nos bons professores que ele tem, ele conversa com um colega, mas isso é uma precária formação pedagógica, né? Então predomina esse cenário. E aí nós temos um problema que nós temos que sempre pensar nele, é que não basta boa vontade, né? Eu acho que é muito importante ter boa vontade, mas é importante entender que essa área, ela ela lida com alguns condicionamentos históricos da formação do Brasil, e não só no Brasil, mas isso é peculiar a todos os países capitalistas, que é a estrutura social, né, de classes, de uma sociedade dividida em classes, ela condiciona e muito, né, a possibilidade que a gente tem de superar fragmentações e divisões que nosso esforço aqui pretende fazer. Né? Então são divisões que decorrem, né, são uma ordem social, né, a ordem capitalista, marcada por uma divisão social do trabalho que e leva, consequentemente, a uma depreciação, a uma desvalorização de um polo, que é o polo do trabalho manual, o polo, né, da técnica, o polo dos trabalhadores, daqueles que trabalham, e, consequentemente, uma supervalorização do outro polo, como se fossem dois
universos que não conversassem ou que a sociedade naturalmente funcionassem assim, né? Então, acho que esse condicionamento estrutural, do ponto de vista sociológico, histórico, político, etc., é um elemento com o qual vocês têm sempre que lidar, né? Um elemento que vocês têm que considerar. E com isso, é por isso que existe essa clássica tensão e contradição entre a educação técnica e a educação acadêmica, porque a educação técnica expressa o trabalho, né? O mundo do trabalho, que sofre as depreciações de principalmente no nosso caso, a formação social, que herda todos os preconceitos de uma sociedade escravocrata, que até recentemente nós éramos, né, não tem muito tempo, né, e que, portanto, não valoriza, né, os trabalhadores e aqueles que trabalham. E isso está presente também, esses condicionantes, vai, vamos dizer assim, como uma correia de transmissão, uma consequência, né, ou de um processo de cascata, né? Isso vai impactar em currículos e na própria formação dos professores, né? Você veja bem, nós estamos fazendo uma discussão sobre formação de professores separada, dos professores da educação profissional e tecnológica, separada da discussão já que expressa a divisão. A política nacional de formação de professores teria que ser única e unitária, né? Eu achei muito legal a decisão de vocês de colocarem aqui, matriculados, os professores da educação básica, né? Porque é por aí, fazer esses dois universos conviverem para que a gente possa superar essas divisões entre trabalho e educação, né? Então, mas é a situação com a qual nós lidamos, né? Não existem políticas, nós temos que começar pelo menos assim, e quem sabe um dia nesse país a gente tem uma política de educação profissional, ou de formação de professores unitária, sem precisar das fragmentações, né, entre professores de educação básica e os professores que lidam com a formação para o trabalho. Bom, mas nem tudo é problema. Eu vim aqui também para dizer que as coisas, existem sempre lados positivos, tá? Não existe só o que queixar. Existem avanços, existem também processos que têm mostrado resultados bons que nós precisamos de conhecer. 4 estratégias têm sido utilizadas para a minimização dos problemas, né? E que no mundo, né, não é só no Brasil, como tendências mundiais, né? A primeira é a incorporação de mais formação acadêmica aos currículos das escolas técnicas. Antes as escolas técnicas eram muito tecnicistas. E hoje você já assiste em todo mundo uma preocupação, até pelo fato das mudanças tecnológicas exigirem uma pessoa com uma formação mais científica, mais cultural, né? Não menos só instrumentalizante, menos, né, utilitarista. Assiste-se também em todo mundo uma tendência de incorporar mais formação acadêmica aos currículos das escolas técnicas. Isso é a primeira tendência. A segunda tendência, que aqui no Brasil foi o contrário, né? Quem já leu o decreto 2208, foi de separação, né, total, indo contra a corrente, contra a história, contra a tendência mais avançada e mais progressista que se assiste no mundo, né? Aquela cisão, aquela separação. Que o decreto 5.554 veio restabelecer, né, a unidade. Bom, a outra tendência também que é promissora, que tem apresentado aspectos interessantes, né, isso em experiências no mundo, é a incorporação de mais formação tecnológica nas escolas secundárias gerais. Também nas escolas secundárias gerais se introduz disciplinas sobre tecnologia, ou então os conteúdos gerais falam assim, ciências naturais e suas tecnologias, né? Então a ideia é que as ciências também têm as suas tecnologias, né? E você não ficar lidando apenas com os conteúdos e não pensar, né, essa dimensão
da intervenção, né, de transformação a partir do trabalho. Outro aspecto interessante é que se observa no mundo, em termos de tendência, é uma tentativa de fazer uma organização curricular com trabalho conjunto de professores de disciplinas acadêmicas e professores de conteúdos tecnológicos. Isso aqui eu não estou querendo dizer ainda a ideia de ensino integrado, mas existem também, e eu acho até que tem algumas experiências no Brasil que são chamadas de ensino médio integrado, mas que ainda ficam nesse 3 aí, né? Que é uma tentativa de fazer um trabalho conjunto entre disciplinas acadêmicas e professores de conteúdos tecnológicos. Assim, vamos fazer uma semana de meio ambiente? Vamos! Então tá, o professor de geografia ajuda. O professor de não sei o quê. Então, essa é mas não chega a ser um ensino médio integrado. Mas é um aspecto positivo, né, de colocar o trabalho conjunto. E a quarta experiência positiva que o Brasil tem a oportunidade de desenvolver e que esse curso pode ajudar muito, né, aqui na Bahia, é a integração numa só organização curricular da formação acadêmica e da formação tecnológica, assunto inclusive de um módulo, né, que vocês vão tratar. Estou muito esperançosa com esse curso. A nossa discussão agora são sobre os fundamentos, né, Almerico? Fundamentos filosóficos, sociais, políticos da educação profissional. E aí eu fiz um recorte, porque são muitos os fundamentos, né? Então eu fiz um recorte centrando em 3 conceitos: conceito de politecnia, escola unitária e trabalho, para que a gente pudesse, então, desenvolver, ter a oportunidade de conversar a respeito dessas questões. Ao mesmo tempo, depois também pode lembrar de outros fundamentos ou mesmo discutir os mesmos, né? Bom, eu tenho um livro, né, sobre o assunto que é o resultado da minha pesquisa para o doutorado. Então, quem tiver interesse em aprofundar, até o módulo, né, o escrito, né, o impresso, ele traz uma informação sobre esse livro, né? Então também é uma referência para quem não conhece ou quer aprofundar esses assuntos. Por outro lado, também posso pensar também numa bibliografia ser enviada posteriormente sobre tecnia, escola unitária, porque também tem outros colegas que já trabalharam também esses mesmos conceitos. Ok? Alguns de vocês já leram sobre o assunto, então vai ser uma oportunidade para relembrar, né? Provavelmente outros, talvez uma minoria, vão ter contato com eles, especialmente escola unitária e politecnia, pela primeira vez, né? Vamos lá então, vou ficar ali naquele cantinho, como ontem, para dar a oportunidade de acompanhar os slides, senão fica um pouco torto. Ok? Tudo bem? Bom, Antonete, você que vai me conduzir. Tá bom. Então, próximo slide. Eu escolhi falar primeiro, na sequência, né, de trabalho com o princípio educativo, depois escola unitária e, por último, politecnia. A ideia de trabalho com o princípio educativo, ontem nós tivemos a oportunidade, inclusive, de discutir sobre isso, e vocês também leram textos ontem que trataram do assunto. Por favor, Antonete, pode passar. Como vocês estão num contexto de curso, como são formadores, vão formar pessoas que vão ser introduzidas nesta discussão,
eu gostaria de chamar a atenção para o que eu tenho observado com meus alunos, com as pessoas que começam a estudar o assunto, qual que é a compreensão que elas às vezes têm da relação trabalho e essa ideia de que o trabalho educa. A primeira leitura que a gente pode destacar é a ideia que vem, né, desde da tradição, da cultura nossa, de considerar que há uma classe de pessoas destinada a desde cedo a trabalhar. Então a ideia de que é natural, né, que algumas pessoas, por serem pobres, por serem, não terem, né, enfim, condições de se desenvolver, que se desenvolvem pelo trabalho, se formam pelo trabalho. Não é isso, professor? Está balançando a cabeça? Né? Então, está muito arraigado no pensamento, vamos dizer assim, né, de algumas pessoas, de algumas camadas da sociedade brasileira, não só brasileira, a ideia de que é natural, né, que algumas pessoas estejam destinadas a exercer o trabalho, é natural que outras não trabalhem, e essas que trabalham se formam pelo trabalho, né, e se orgulham disso. Né, se orgulham de ter sido feitos pelo trabalho, seu caráter, sua personalidade, o conhecimento que dispõe, etc. Você vai conversar com um trabalhador, ele fala isso, né? Eu me formei pelo trabalho porque eu não tive escola, né? Mas minha escola foi o trabalho. Então, isso tem um componente interessante de ser recuperado. Eu acho que tem uma dimensão de positividade nessa discussão, nessa leitura. Mas, por outro lado, tem um componente aí de discriminação forte e de considerar o trabalho como a única escola que é reservada, portanto, para pessoas pobres, né? Pessoas que... E é natural que assim seja. Esse aspecto da naturalização, da predestinação, eu acho que é uma questão que precisa tomar cuidado na hora que estiverem com seus alunos, né? Trabalhando com seus alunos. O outro aspecto da leitura é que tal destinação decorre da natureza dos homens e da destinação social. Quer dizer, burro, o cara é burro, o cara é topeira, o cara não tem inteligência, né? Então, o indivíduo, né, ele tem que trabalhar, né? Tem que se formar pelo trabalho. Agora, as pessoas inteligentes, pessoas espertas, né, vão para a escola, tem outro caminho, né, Então, essa ideia de vincular o trabalho, o aspecto educativo do trabalho, para pessoas que têm certas características, né, de uma suposta falta de inteligência, ou de pessoas que não têm muitas habilidades, não têm muitas aptidões, etc., para o estudo, né? E uma vinculação, uma tendência a vincular que pessoas desse tipo são pessoas, né, pobres, né, das camadas mais baixas da população. Estou chamando a atenção para esses aspectos porque esses preconceitos são mais fortes do que a gente possa imaginar. Estão muito impregnados. E já encontrei professores na educação profissional formando no curso técnico com esse tipo de mentalidade, né? A outra ideia é a ideia de moralização, que o trabalho é um meio moral de ajustar e disciplinar as pessoas para que possam ganhar a vida, se tornar empregáveis e adequadas aos requerimentos do mercado. Acho que vou precisar de água. Eu estou fiquei paradinho aqui fragmento. Eu, por exemplo, iniciei meus estudos sobre trabalho ainda na faculdade, no curso de Ciências Sociais, e a primeira experiência que eu tive foi de estágio, ainda estudante, foi no Instituto de Orientação Juvenil, que era destinado a jovens com problemas de conduta. Na época, eram chamados assim, delinquentes. Hoje não se usa esse termo, né? Usa hoje
outro termo, em risco social, mas que estão em conflito com a lei. Hoje tem o nome jovens em conflito com a lei, não é isso? Adolescentes e jovens em conflito com a lei. Na época não, era delinquente mesmo, né? E muitos eram pelo sistema FEBEM, etc. Meu impacto é fundamental, assim, que eu tive com essa da ideia do trabalho como princípio educativo, a ideia do trabalho como corretivo, né? Então ele é um princípio educativo, mas para corrigir as pessoas, não ocupar as pessoas, vou ensinar a trabalhar, né? Então essa ideia é moralizadora. Isso está muito impregnado na sociedade brasileira, né? Eu não vou entrar em detalhes. Na história da educação brasileira vocês encontram isso. As escolas, né, de artes e ofícios que foram criadas pelo Nilo Peçanha em 1909, aquela rede que deu origem à rede federal, elas foram criadas com esse pressuposto, né? O ensino técnico na legislação, o ensino profissional entrou, né, para os desafortunados, né, para aqueles pobres, os desvalidos da sorte, né? Então essa ideia de trabalho como princípio educativo também existe nessas versões, né? Então eu estou querendo apresentar para vocês isso porque vocês vão ter que discutir com seus alunos, né? Tentar problematizar essas leituras e tentar construir outras leituras sobre o trabalho. Eu acho que faz parte do esforço de vocês fazer esse diálogo, né? Enfrentar essa discussão, ok? Ainda que vocês possam, ainda que eu acredite que o trabalho ele é muito importante para várias coisas, né? Hoje mesmo eu estava vendo a televisão lá, preparando, escovando o dente e tal, lá a colônia estava na escola tal, programa não sei o que lá da Rede Globo, eu era um drogado, agora eu estou trabalhando no programa tal, antigo, não sei o que, esse programa é Rede Globo. E agora o trabalho está me fazendo um novo homem, mas, né, dando sentido para a vida, etc. Então é meio para tratar drogados, né, pessoas que usam drogas, pessoas que cometem delitos, recuperar preso e vai por aí afora, né? Então tem muito forte isso. Sobre essa questão, na pedagogia na pedagogia do trabalho, tem um autor, não sei se vocês já ouviram falar, Anton Makarenko, né? Que já ouviram falar sobre o Anton, já, né? Que ele desenvolveu experiências muito interessantes logo no início, né, da União Soviética, nos primeiros anos, né, as colônias que eram destinadas exatamente para esse tipo de público. Então tem o livro dele, Poema Pedagógico, Bandeiras na Torre, são leituras interessantes, que ele trata dessas questões, mas de uma outra perspectiva, né, da formação do coletivo, na criação de uma disciplina de auto-organização da pessoa. Então tem uma série de dimensões que são muito ricas nesse debate. Eu faço um convite para vocês fazerem essa leitura complementar, do ponto de vista pedagógico, né? Vamos lá, Antonete. Bom, outro aspecto que eu gostaria de colocar para vocês é que quando a gente discute trabalho como princípio educativo, tem que estar muito claro para nós o nosso conceito de educação. Não é só o conceito de trabalho. E nós herdamos uma ideia muito iluminista, um conceito muito iluminista de educação. E esse conceito iluminista de educação casa muito bem com essa visão do trabalho, a ideia de que aqueles que não trabalham vão então para a educação, e a educação é para formar mentes esclarecidas, né? Então, uma boa formação intelectual, pessoas que pensam articuladamente. Então, toda a ideia, né, do iluminismo é muito forte na formação acadêmica ou destinada às elites.
Nós herdamos muito isso. Quando nós vamos discutir trabalho como princípio educativo, nós precisamos rever nossos conceitos de educação. O que isso significa? Significa que, na percepção, nessa leitura de trabalho como princípio educativo, na perspectiva emancipadora, não na perspectiva de reprodução das classes, essa de discriminação ou de acomodação, né, da estrutura social capitalista, a ideia que a gente tem de educação é que os homens são, em primeiro lugar, produtores de vida e não de ideias. Isso é fundamental. A educação não é para produzir, em primeiro lugar, ideias, ideias, ideias. Como diz o ditado, né? De boas ideias, o inferno está cheio. E as ideias não movem, não fazem as coisas acontecerem. Então, elas não executam nada. Quem executam as coisas, né? As pessoas quem executa as coisas, né? São os homens, são as pessoas. Então, essa ideia de educação, de formar cabeças cheias, né, com muitas ideias, né, já dizia aí, já tem aí um teórico, que é importante, em vez de formar cabeças cheias, né, é formar... O Edgar Morin não primeiro, não. Bem feitas. Bem feitas, né? Agora, uma cabeça bem feita, ela é feita de leituras, porque eu estou falando assim porque a Dailton falou que era dialogado, né? Então, a ideia de que a cabeça bem feita, nós temos que discutir o que é uma cabeça bem feita, né? Então, a cabeça bem feita é aquela pessoa que é capaz de ler, citar e não saber fazer nada. A gente está cheia de pessoas que passam pela escola, faz curso superior e não são capazes de fazer algo, nem para si próprios, né? São pessoas que não têm a capacidade de operar, de fazer algo, é muito reduzida. Por quê? Ficaram só enchendo a cabecinha de textos, de leitura. Não estou condenando as leituras, né? Mas essa concepção conteudista que o Paulo Freire criticou muito, essa concepção idealista de que ideias é que fazem as coisas acontecerem, né? Ela não bate com a ideia do trabalho como princípio educativo, né? Ok? Então, significa que a execução de algo requer que as pessoas coloquem em ação uma força prática. Em educação profissional, nós temos que desenvolver forças práticas das pessoas. E é claro que forças práticas das pessoas têm que ser bem fundamentadas, né? Então, daí é que vem as ideias, né, os conceitos, etc., para fundamentar. A educação compõe, portanto, o processo de produção material da vida. Se ela é vida, né, se ela tem um compromisso com a vida, que ela tem um compromisso com fazer as pessoas produzirem, executar, a educação, em primeiro lugar, depois ela se for ver na origem, né, historicamente, a educação estava muito mais íntima do processo material da vida. Com o desenvolvimento do capitalismo, no meu livro da Politecnia, eu mostro muito isso, o processo de diferenciação, né, a institucionalização dos sistemas de ensino, da escola, e a separação do mundo do trabalho. Então a escola vai se autonomizando. Porque a educação profissional ela é feita em contexto do trabalho. Se vocês olharem, né, as corporações de ofício, na Idade Média, né, a história da educação profissional, né? Não vou me deter sobre isso, que é uma longa história. Mas o fato é que a separação da educação no processo de escolarização tornou-a distante. Então, quando a gente trabalha com educação profissional, a gente necessariamente, isso nos impõe, né, a necessidade, o desafio nos impõe a necessidade de fazer a conexão da educação com o mundo da produção material.
né? E a educação, como é que ela entra? Porque é a formação da força produtiva principal. E as forças produtivas, que tem muita gente que tem leitura, né, sociológica, aí, as forças produtivas, elas são compostas pelos instrumentos de trabalho, os materiais, né? E uma força produtiva fundamental, as instalações, os prédios, tudo isso é força produtiva. Mas a força produtiva fundamental é a força de trabalho. Sem ela, né? Marx analisa isso belamente, né, de como que a força de trabalho é a força produtiva principal. Então a educação, ela, ao formar a força produtiva, né, ela potencializa o processo, né, da produção material ao formar essa força produtiva com as qualificações necessárias. Né? Então, estou tentando colocar para vocês que tem uma discussão, um conceito idealista de educação e esse conceito que eu estou traduzindo aqui, que é um conceito materialista de educação, de ligar a educação com o processo de produção da vida, processo de produção material. E isso é fundamental para a gente entender o conceito de trabalho como princípio educativo sem aqueles vieses, fora daqueles vieses ideológicos e preconceituosos, né, que eu coloquei no primeiro slide. Então, isso significa que ela é parte inerente da dimensão ontológica do trabalho. Não tem trabalho e educação. Como eu disse ontem para vocês. Não é dois polos separados. A educação está dentro, né, do trabalho. E ela se separa do trabalho e nosso trabalho é fazer com que ela retorne ao trabalho. Ficou claro? Né? Por isso que eu vejo na solução de um hífenzinho conectando trabalho e educação. Então, uma prática sociohistórica de objetivação do sujeito na sua sociabilidade e atividade. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Não? Podemos passar. Então, o trabalho como princípio educativo pressupõe uma prática educativa ligada à produção material e à transformação social. É muito diferente daquelas leituras iniciais que eu coloquei. Concordam comigo? Que é diferente? Né? Vamos lá, Antonete. Os pressupostos, portanto, para a educação é de que ela esteja fundada na prática social e no mundo do trabalho. Para fazer jus a esse conceito de educação, o pressuposto é que ela seja fundada, né, na prática social e no mundo do trabalho, que ela se relacione com a história da humanidade, que ela concorra para a superação da alienação, para o desenvolvimento da consciência, da sensibilidade, da sociabilidade, da atividade, da universalidade do gênero humano. E que ela não se separe da luta contra o trabalho alienado. Então, esta é uma perspectiva importante, porque o trabalho alienado, ele vai contra, ele boicota o processo dessa universalidade, da sociabilidade, da formação da consciência, etc. Então, a educação, no contexto do trabalho como princípio educativo, ela é fundamental que se veja que ela seja vista nessa perspectiva. Ok? Antonete? Então, ela implica, por favor, isso para mim é sagradíssimo. Se a gente ficar só despejando conteúdo, educação bancária, nós não vamos realizar isso que nós estamos colocando, né, essas ideias. Esses conceitos, trabalho com princípio educativo, implica necessariamente a valorização da atividade do aluno e do professor, suas relações com os objetos e outros sujeitos, seu engajamento na produção do conhecimento na prática social. Não é escola nova, mas é a teoria da atividade aqui, né, baseada em Marx, Vygotsky, Leontiev, né? Se vocês puderem fazer essas leituras, eu acho que isso é importante. Quer dizer, é pensar numa pedagogia da atividade. Quem já teve estudo sobre pedagogia, a crítica à pedagogia tradicional, já se deparou com um tipo de abordagem, que é chamada pedagogia ativa, ou pedagogia nova, que tem algumas que também reclama pela atividade do aluno. Mas é importante destacar que o paradigma da escola nova, ele é baseado
no pragmatismo e no utilitarismo. E a nossa perspectiva aqui não é do pragmatismo e do utilitarismo. O pragmatismo é uma corrente filosófica, né, que considera, né, que pragma significa prática, né, a palavra vem do grego, que absolutiza a prática da pessoa, mas sem necessariamente uma reflexão crítica. E o utilitarismo, ele tem a ideia de que essa pragma, ou essa prática, só é válida se ela for útil. E o conceito de utilidade varia, né? Ele é muito questionável. O que é útil para o capital pode não ser útil para o trabalhador, né? O que é útil para Almerico pode não ser útil para mim, né? Então, essa questão de utilidade, ela é muito relativa. Então, o utilitarismo, ele valoriza aquilo e desvaloriza outros aspectos. Essa ideia do pragmatismo e do utilitarismo, vocês vão encontrar com muita clareza na pedagogia das competências, no conceito de empregabilidade e nas categorias de competência. Eu não vou tratar disso aqui agora, tá? Só estou fazendo link. Bom, implica também o planejamento curricular e didático em função da atividade humana no meio social, laboral e cultural ao qual cada um deve responder. Se é no meio rural, se é numa comunidade quilombola, se é numa organização de economia solidária, cada um, né? Então você tem que organizar, se é do MST, né? Então são projetos pedagógicos articulados com estas questões, né, da atividade social no seu meio. O MST analisa isso de uma maneira muito interessante, né? Bom, vamos lá. Sobre a atividade humana, é importante considerar tanto do aluno quanto do professor, né, nesse processo educacional, ou na relação dele com a prática social, com o meio ao qual ele se destina. Que essa atividade é sempre situada. Por isso que a gente fala assim, contextualização, né? Ela está sempre situada, né? Porque para atuar é preciso compreender como a situação é construída. Então, essa questão da contextualização, na educação profissional, é mais rica do que outros níveis da formação acadêmica. Não basta apenas fazer uma contextualização do conhecimento do ponto de vista da história, de como que aquele conceito se formou. Por exemplo, vai estudar a física em Einstein, né? Aí vai contextualizar o Einstein, paradigma do Newton, como é que era o tempo do Newton. Aqui ontem falaram que se fosse aqui na Bahia não cairia uma maçã, mas cairia um coco. Quer dizer, isso é uma contextualização, né? Na produção da ciência. Uma jaca, né? O que eu estou falando de contextualização? Tudo bem, né? Contextualização da educação profissional requer mais. Requer o seguinte, olha, o território de identidade, né, tem práticas laborais, né, as atividades econômicas, a região do cacau, a região não sei daqui, essas áreas de minério aqui, vocês têm minério, vocês têm fruticultura, vocês têm, né, cacau e tal. Vocês têm contexto produtivo. Então, a atividade para a qual a pessoa se destina, né, está situada num contexto não só tecnológico, mas de poder econômico, está dentro de uma correlação, né, de uma série de dimensões que precisam ser consideradas quando se pensa na educação profissional. Ok? Outra coisa muito importante da atividade é que ela é sempre coordenada. Para atuar é preciso compreender como, faltou um O, como a cooperação se realiza. Essa cooperação ela pode ser, vamos dizer, horizontalizada e com reciprocidade, com processo de autogestão, como ocorre, por exemplo, né, na economia solidária, ou pode ser uma cooperação
verticalizada, hierarquizada, sem participação, antidemocrática, autoritária e etc, etc, como em alguns contextos industriais que a gente conhece bem, em algumas empresas. E às vezes até o trabalho escravo, né? Em alguns contextos, como que a cooperação, a palavra cooperação aí é no sentido, não é nesse, é o sentido técnico, né? O que é cooperar? Não é no sentido associativista, né? Do associativismo, mas na ideia de que todo o processo de produção envolve um processo de cooperação social. Depois, então tem um outro conceito, que é o conceito de escola unitária. Vamos lá, Antonete. Nós vamos encontrar, tal como eu disse para vocês, sobre as leituras encontradas, leituras enviesadas, né, sobre trabalho com princípio educativo, nós também vamos encontrar algumas leituras enviesadas de escola unitária. Por isso que é bom vocês, como vocês serão também serão os formadores, é bom ver como é que os alunos estão recebendo esse conceito. Ou qual conceito que eles acabam desenvolvendo, mesmo lendo os textos, né? Então a ideia, alguns falam que a escola padronizada é unitária, ela é padronizada, não considera as diversidades locais, não considera a diversidade regional, a diversidade de gênero, étnica, né? Uma escola padronizada, né? Não reconhece as diferenças. Isso não é absolutamente o conceito de escola unitária. Tá? O fato de ser unitária não significa padronização, homogeneização. Outra ideia decorrente disso, que sendo unitária, ela é uma proposta vinculada à posição política totalitária e antidemocrática. Isso se desenvolveu muito no Brasil nos primeiros anos do século passado, porque aqui entrou o debate sobre escola unitária ainda nas primeiras décadas do século passado. E a Igreja Católica, muito conservadora, né, foi desenvolver um conceito, porque a escola unitária era um conceito que estava sendo desenvolvido nos países, né, na União Soviética. A Igreja Católica desenvolveu um combate muito, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, no conceito de que é uma escola totalitária, dentro da crítica ao socialismo. E também a ideia de que é uma escola, e o setor privatista, né, que defendia a liberdade de ensinar, etc. Né, contra a escola pública, defendia a escola unitária pública, gratuita, né, combatia a ideia de que era escola estatal, né, contra a liberdade de ensinar. Então, pela via do setor privatista e pela via da Igreja Católica, né, passou essa ideia, vocês vão encontrar isso, de que escola unitária é a escola da padronização, estatal, antidemocrática, não reconhece as diferenças. Quer dizer, isso fica por conta do debate ideológico em torno da questão. Tá? Mas o conceito aqui de escola unitária não é isso, né? É uma outra leitura. Vamos lá, Antonete. Então, qual que é a leitura que a gente tem? A leitura de escola unitária parte do pressuposto de que existem separações arbitrárias e artificiais impostas pelo paradigma escolar dual. Então, uma escola para rico, uma escola para pobre, uma escola acadêmica, uma escola profissional, né? A teoria e a prática, ciência e técnica, os que pensam e os que não pensam, os que dirigem e os que são dirigidos. Então, esse paradigma dual, é contra ele que a escola unitária surge, a ideia da escola, que é tentar unificar, né, essas divisões que são arbitrárias e que não fazem sentido do ponto de vista de uma visão democrática, de uma visão emancipadora, né, do homem. Também a ideia, né, outra leitura, de que a educação profissional é vista, é uma crítica
a ideia de que a educação profissional é um subproduto do sistema educacional e não uma parte substancial desse sistema. Então, a escola unitária vai dizer que essa visão, essa maneira de tratar a educação profissional como subproduto, não pode, não se justifica. Também ela é um conceito que se apoia na constatação do histórico do ensino médio como preparação de minorias para o ensino superior. Então, o ensino médio acadêmico, propedêutico, de preparação para o ensino superior. A ideia do conhecimento dividido em compartimentos incomunicáveis, a escola unitária vai questionar, essa ideia de que você... Aliás, a escola unitária vai fazer a discussão da interdisciplinaridade com muita anterioridade. Ela já traz essa discussão, desde o seu princípio, de que não existe que o conhecimento não pode ficar em gavetinhas. Vai ser contra esse paradigma positivista de fragmentação do conhecimento. Também essa ideia do enquadramento vai questionar o enquadramento dos conhecimentos dentro dos limites muito estreitos das disciplinas escolares. Então, o conhecimento sobre esse assunto está lá no professor tal, na sua caixinha, e o outro nem pode dar, porque é dele, e esses compartimentos distantes. A ideia também que essas segmentações, a escola não vai fazer toda a crítica dessas segmentações, desse estado de coisas, mostrando que isso tudo é comandado pela divisão social do trabalho e que essas segmentações reproduzem essa divisão social do trabalho. Ok? Vamos passar então para frente. A perspectiva da escola unitária, se ela tem esse diagnóstico, se ela tem esse ponto de partida, a perspectiva da escola unitária é, portanto, de uma educação integradora em todas as suas dimensões, cognitiva, ética, política, afetiva, etc. A ideia da unificação da educação com o trabalho, com a ciência, com a tecnologia e a cultura. A ideia de um currículo integrativo, de síntese, da universalidade concreta a ser realizada a partir do contexto real e sensível dos alunos e comunidades. A ideia de que você tem que trabalhar unidades de aprendizagens globalizadoras e aglutinadoras de conteúdos diversos, a gente chama de núcleos unitários. O terceiro conceito, que é politecnia, também vocês vão encontrar umas leituras enviesadas. A politecnia é formar de maneira utilitarista e tal, pessoas para saber, para lidar com várias técnicas, a tal da polivalência, para ser aquele jogador que está centroavante, vai para o gol, é centroavante, atacante, quer dizer, o cara faz tudo, Mas faz tudo às meias, Faz tudo assim, de uma forma sem compreender profundamente. Ele faz um pouquinho de cada coisa. Então isso, dentro de um contexto de desqualificação do trabalhador, dentro do contexto de ultra exploração da força de trabalho, é muito adequado para o capital. Aquele trabalhador que vai resolver ser usado de diferentes maneiras, ser super explorado em todas as possibilidades da necessidade da empresa ou do patrão. Não é isso, obviamente, a politecnia. O que vai acontecer é que ele vai desenvolver trabalhos simples sem um preparo, sem uma formação sólida. Mas também não é especialização. Então, a politecnia também não é por causa da crítica à polivalência, então vamos fazer a especialização verticalizada. Hoje, dentro do contexto dos paradigmas das novas tecnologias, da organização do trabalho, a pessoa tem que ter uma visão, uma capacidade, inclusive, de trânsito
É muito raro você encontrar hoje em dia a pessoa que formou numa determinada especialidade no ensino superior e está exatamente fazendo aquilo para o qual ela se formou. Ela adquire uma série de conhecimentos e a vida vai encaminhando ela para fazer outras coisas. Então, essa coisa de fazer outras coisas, né, não quer dizer que ela não está utilizando os conhecimentos, né, que ela obteve, mas são formas de você transversalizar, fazer transferência dos conhecimentos que você desenvolve. Uma formação politécnica é um terreno fértil, é um esteio para você desenvolver essas características, né, da pessoa que é capaz de transitar no mundo do trabalho, mas não dessa forma da polivalência, do trabalho simples, né? Também há um uso comum de politecnia, que é dado, uma acepção, né, dada a instituições especializadas no ensino e pesquisa de engenharia. Então vocês vão encontrar a Escola Politécnica da USP, né, essa politecnia relacionada à formação das engenharias. Tudo bem, podem usar, eu acho que está na tradição, né, das engenharias, usar o conceito de politecnia e seja, né, bom para eles, tudo bem, não vamos brigar por causa disso. A nossa briga é essa visão de politecnia dentro da perspectiva da polivalência. Então tem um texto no módulo, né, trata o texto da minha autoria, que trata exatamente da diferenciação entre politecnia e polivalência, né? Eu acho que ali esclarece algumas coisas dessa confusão. Então, a nossa leitura de politecnia, vamos lá, Anete, que não é uma leitura minha, né? Na verdade, eu estou aqui trazendo para vocês elementos de um debate muito sólido na educação, na história da educação, sobre esse conceito que vem do dedo do Marx na discussão com os socialistas utópicos, né? Socialistas utópicos, eles advogavam uma formação profissional e que o aluno passasse por diferentes ofícios. Então você vai, todos aqueles socialistas utópicos lá, o programa educacional deles, né? Sensimon, né? Todos eles lá, eles têm sempre um programa educacional em que o aluno teria que passar por diferentes ofícios, mas ofícios artesanais, né? Por exemplo, aprender com ferreiro, aprender com sapateiro, aprender com aquelas profissões, né? Tradicionais. Então a escola deveria ensinar um pouquinho para ele de cada uma. Isso era a visão dos socialistas utópicos. O Marx vai dizer que essa ideia do trabalho artesanal estava com dias contados, que ia permanecer durante algum tempo, e ainda permanece. Alguns já acabaram, né? Hoje você me apresenta um alfaiate aí, eu vou dizer, olha, espécie rara, né? Um sapateiro, a espécie rara, né? Hein? Meu marido, que eu digo que adora roupa de alfaiate. Seu marido adora? Roupa de alfaiate. Todos é uma nós. Dificuldade. Todos nós, mas acontece que a gente achar carésimo, né? Uma grana. Mas, então Marx disse, olha, analisando lá, ele fez uma análise do desenvolvimento do processo da cooperação, do capitalismo, da cooperação simples, manufatura, grande indústria, lá no capital. E aí ele viu que, com a grande indústria, aqueles ofícios artesanais estavam com dias contados, não correspondia ao futuro. Olha, Marx resgatou a ideia de que você precisa formar uma pessoa, aquele princípio dos socialistas utópicos para uma diversidade de trabalhos, mas ele contextualizou aquilo que os socialistas utópicos colocavam, contextualizou considerando a tendência histórica do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Daí ele entrou com esse conceito de politecnia, que às vezes numa tradução vem como educação tecnológica, conforme outra tradução. As traduções do russo vem sempre com o conceito de politecnia, né? Então existem outras traduções que pegam mais a educação tecnológica, mas o princípio é basicamente
Eu não uso o conceito de educação tecnológica porque hoje, você usar o conceito de educação tecnológica para falar de politecnia, ele acaba se confundindo com a educação tecnológica que é usada aí na política educacional. Então, eu acho que eu faço questão de manter o termo politecnia, né, para fazer jus a essa tradição e não ter uma confusão. Ainda que o conceito de educação tecnológica em Marx tenha essa dimensão politécnica. Então, ele considerava o avanço, né, das forças produtivas com o desenvolvimento tecnológico e que demandava uma formação humana ampla e flexível, demanda a superação da deformação provocada por especializações funcionais requeridas pela divisão social e técnica do trabalho, e é um movimento que expressa as contradições do capitalismo. A politecnia, há um grande debate, ela é realizável ou não dentro do contexto do capitalismo. Da mesma forma que o conceito de liberdade também é um conceito que está dentro do movimento de reposição dos pressupostos do capitalismo e de negação, né? Nós construímos alguns espaços de liberdade, mas não temos, essa liberdade é sempre relativa. Da mesma forma que o conceito de trabalho alienado, será que a gente tem, todo o tempo a gente vive a alienação do trabalho? Também está dentro do movimento contraditório do capitalismo. Não existe uma sobredeterminação de tal maneira que anule, né, o sujeito, a capacidade do sujeito de resistir, de negar. Uma visão estruturalista, ela vai ter uma visão mais determinista de que é impossível ter uma formação politécnica, é impossível ter a liberdade, o trabalho desalienado no contexto do capitalismo. Já uma visão mais dialética entende que isso é um movimento que está articulado com a luta pela superação das contradições, né, da sociedade capitalista. Okay? Então, o significado da politecnia é esse, de formação humana omnilateral, que é mais do que multidimensional, né? Em oposição e ruptura com a unilateralidade limitada imposta pela divisão social do trabalho inerente a sociedades de classes. É uma formação para que cada um se abra para a totalidade das manifestações humanas e se torne disponível ao pleno desenvolvimento dos seus sentidos e qualidades, domínio, né, dos fundamentos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno. Quer dizer, fundamentos não significa que você dê conta de todas as técnicas, mas que você entenda o fundamento delas. Então, se você entende o fundamento de uma técnica que é aplicada no curso técnico X, esse fundamento pode ser aplicável a outras técnicas de um curso técnico Y. A ideia é essa, dos fundamentos. É pelos fundamentos que permite que haja trânsito funcional, que a pessoa passe de um engenheiro, por exemplo, você tem uma formação sólida nos fundamentos, né? Igual meu filho está fazendo engenharia de Minas e me mandou hoje e-mail: mamãe, eu consegui bolsa de iniciação científica, né? Feliz da vida, né? Aí ele vai fazer engenharia de Minas. Quando ele escolheu, olha, é muito especializada essa engenharia. Mamãe, se eu tiver um bom curso de engenharia de Minas, eu também vou passar para engenharia de materiais, eu vou ser um bom engenheiro disso daqui, da civil, porque lá da mineração também precisa de entender atividade fim para você ser um bom engenheiro civil. Enfim, pegou a minha discussão, né? Aplicou no seu próprio contexto, né? Então a ideia é, então você pode ser um engenheiro de uma área e ser muito bom e para outras engenharias, por acaso você não, né? Assim como muitos engenheiros que são assim, eles vão para engenharia de produção, mesmo nunca tendo feito um curso de engenharia de produção, mas eles aprendem, têm os seus bons fundamentos, né, a própria engenharia de produção e desenvolvem. Então, a ideia da politecnia são esses fundamentos que estão alicerçando as técnicas. Agora, esses fundamentos, eles são científicos, são culturais, são éticos, são filosóficos, são sociológicos, são históricos, são políticos,
né? Então esses fundamentos, eles são fundamentais para a formação da pessoa, né? E as técnicas a pessoa aprende. Agora, saber o fundamento da técnica, que é a politecnia, né? Superação da dicotomia entre educação profissional e educação geral. Então, eu acho que ensino médio integrado, para valer, é com o conceito de politecnia. Se não for para valer, é um arremedo, ensino médio integrado, tá? Passando para frente. Então, é muito difícil você implantar escola unitária e politecnia, né? Ou mesmo trabalho com discípulo educativo, sem questionar profundamente o modo de organização do processo escolar e a maneira como a gente entende o exercício do nosso trabalho.